É isso aí, tudo bem, pessoal? Começando mais uma vez aqui o podcast dos psicólogos Bela Vista. E hoje a gente está com um tema que é um tema muito presente na sociedade, né? Principalmente na atualidade, que é falar sobre o ser solteiro, né? A gente sabe das pressões que existem relacionadas a relacionamento, a casamento, né? E ser solteiro é uma coisa que alguns se preocupam bastante com isso, né? Até por causa de marcadores de idade também, conforme vai ficando mais velho, principalmente nas mulheres, né? Vai sendo uma questão bastante delicada, né? Antes de começar aqui o papo, já vou pedir para você seguir Psicólogos Bela Vista em todas as redes sociais, o Instagram, YouTube, site também, se você quiser saber mais sobre o consultório, né? Sobre como funciona o trabalho, é só digitar lá Psicólogos Bela Vista, né? Eu tô aqui com o Leandro, com o Romero, que são os psicólogos do consultório. Beleza, pessoal? Beleza, Marcão. Obrigado mais uma vez. Legal. E aí, cara, o que vocês têm pra dizer sobre esse tema aí do estar solteiro? Tem eu que sou solteiro, né? Tem os dois que são casados. Como é que vocês veem essa coisa? O Marcão tá solteiro. Qualquer coisa, Marco Brito. Eu, Marco Brito. Vai que a gente casa o Marcão hoje. Pois é. Pois é. Interessante, né, Marcão? Porque acho que vale a pena a gente discorrer sobre o ser solteiro. Tem diversas fases, né? Ser solteiro aos 20 anos é uma coisa, Boa. ser solteiro aos 30 Aos é 15. outra, aos 15, aos 40, aos 50, aos 60. Ser solteiro porque você ficou viúvo ou viúva é uma outra coisa. Então, assim, divorciado. Então tem muita coisa a respeito do ser solteiro. Sim. Que a gente vai tentar aqui abordar e falar, né, nas mais diferentes perspectivas. Boa, legal. E a gente também pode pensar, né, que durante muito tempo ser solteiro era algo exclusivamente ruim. Mas em algumas outras culturas hoje é visto até como certo prestígio ser solteiro, né? As pessoas resistem ao relacionamento, não estão dispostas a um relacionamento. E algumas pessoas são valorizadas inclusive por conta dessa escolha de solteiro. Não quero ter compromisso, não quero ter essa responsabilidade. Inclusive, alguma coisa que é nova pra mim é pessoas que querem ser solteiras pra sempre, né? Isso, que é essa mudança cultural, né? Essa perspectiva nova de não relacionamento ou de outras modalidades de relacionamento. Isso. Encontrando satisfação, não no relacionamento conjugal, no namoro, mas talvez entre amigos, cuidando de outras coisas, dedicando seu tempo e a sua vida com outras coisas. Isso mostra uma mudança de valores na sociedade, né? É muito interessante isso. E uma coisa que eu tenho visto também é que na sociedade atual agora tá sendo comum as pessoas casarem mais tarde, né? Você vê muita gente assim de 30 e poucos anos solteiras, né? De novo, né? Uma mudança na estrutura social. Talvez na época dos nossos pais, assim, a gente encontrava as pessoas se casando aos 20, 18. aos 18 anos, porque tinha essa ideia, né, de que a vida adulta, ela é também composta de uma relação, de um casamento. Então você deixava de ser adolescente, então naquele momento se fazia necessário você se casar e construir a sua própria família. Hoje as pessoas estão demorando a sair de casa, né? Não tem aquela pressão como tínhamos antes, de que fez 18 anos, vai seguir a sua vida. Hoje é muito comum você encontrar meninos, né? Meninas, mulheres, homens morando com os pais com uns 25, 30 e poucos anos. Então não se tem tanta urgência para encontrar um relacionamento ou a necessidade de construir e morar fora. Existem talvez fatores econômicos também que possam contribuir com isso, né? A mudança econômica pode Inclusive a própria criação, né? A criação, né? Talvez muitos filhos antigamente ocupavam muitos espaços da casa, os pais meio que iam expulsando os filhos para os casamentos. Hoje as famílias são menores, talvez mais acomodadas, autorizam que os filhos fiquem em casa. Mas essa mudança se dá, sobretudo, por essa dinâmica familiar nova e também por mudanças de objetivo. O objetivo antigamente era casamento, hoje as pessoas querem ser bem-sucedidas profissionalmente. Então elas ficam em casa, com custo de vida menor, focando no seu desenvolvimento profissional. Porque hoje a gente prefere se estabelecer profissionalmente para depois
se casar. Sim. Antigamente era nós nos casamos e depois a gente vai se desenvolvendo profissionalmente, financeiramente. Boa. Mudou os fatores, né? A ordem dos fatores foram mudadas. A gente casava antes para se desenvolver e agora a gente se desenvolve profissionalmente para depois então se casar. Acho que é uma mudança de estrutura. Sim, até na questão do que a sociedade valoriza, né? Justamente. A sociedade valoriza muito mais quem é bem-sucedido que quem é casado hoje, né? Mudou, mudança né? dos valores. É. Né? Verdade. Bem legal isso. Sim. É interessante, né? Eu fiquei pensando em cima da fala do Lê. Também eu acho que tem um movimento de individualização também, uma valorização da individualização, né? E quando a gente, assim, no momento que a gente começa a valorizar a individualização, fica mais difícil caber um outro, né? Lidar às vezes com o outro, né? Colocar um outro na sua vida, né? Então, talvez a ideia também de busca por realização, por felicidade, e essa valorização, acho que talvez gera um pouco também desse atraso, né? Porque, por exemplo, se a gente volta um pouco mais lá no tempo, por exemplo, a gente pega para as mulheres, ter um marido conferia ali uma identidade. Isso. Uma mulher que não tivesse um marido, ela não era ninguém na sociedade. Era mal-sucedida. Mal-sucedida. E ela não tinha nome na sociedade, era o nome do marido que lhe conferia uma identidade. Então, favorecia-se esse casamento. Era solteirona. Era solteirona. Até hoje, né? A gente vê. A titia. A tia dos gatos. Enfim, tem vários estigmas que são colocados, principalmente em cima das mulheres, relacionadas à solteirice. Né? E eu acho que esse também é um assunto que a gente pode aí discorrer. Né? E aí a mudança cultural da mentalidade, né? Então, se você não era casada, você não era bem-sucedida. Que é o que a gente estava dizendo. Hoje as pessoas elas querem ser bem-sucedidas naquilo que a sociedade valoriza, profissionalmente falando. Hoje, cada vez mais as mulheres estão alcançando lugares de prestígio, de autoridade, porque elas não se veem limitadas ao contexto de ser a mulher dona de casa. Elas querem muito mais. Não sei se todas, e tudo bem. Mas uma parte significativa das mulheres estão sendo encorajadas a assumir lugares fora da casa. Então, se tornarem profissionais bem-sucedidas. Sim. E isso custa algumas coisas. Sim. Né? Para você ser bom em algo, você precisa investir muito da sua energia. E cá entre nós, um relacionamento, para ele ser bem-sucedido, para ele ser organizado, saudável, ele precisa de muito investimento. Para você ser bem-sucedido profissionalmente, você também precisa investir muito tempo. Tem até acho que um livro, uma teoria lá das 10.000 horas de voo para você se tornar bom. Eu esqueci o nome. Não é mestre, Eu esqueci completamente. Enquanto você vai pensando aí, eu vou lembrando, falando aqui. Maestria. Para atingir a maestria, 10.000 horas. Isso. Então você precisa de muito tempo para se tornar bom. Isso. Né? Então as pessoas estão escolhendo. Né? E eu não acho de todo inadequado. Né? Porque alguns sofrimentos eles são evitados também quando você tem um bom desenvolvimento profissional, né? Uma das maiores causas de divórcio, pelo menos uma das maiores causas de divórcio eram questões financeiras, crises financeiras. Ainda é, né? Então, pensar no seu desenvolvimento profissional, se estruturar financeiramente, também é pensar no relacionamento. Também é querer chegar melhor preparado para este momento que... Contrário do que a grande maioria das pessoas pensam, o relacionamento custa muito, né? E nem sempre nós estamos disponíveis, aliás, nem sempre nós estamos dispostos, muitas vezes disponíveis, mas nem sempre dispostos a construir uma relação que vale a pena, né? Todo mundo, ou grande parte das pessoas querem um relacionamento, estão disponíveis, mas eu não sei se todas elas estão dispostas a fazer um relacionamento dar certo. Porque disposição é uma coisa, né? Eu tô livre. Agora, estar de fato disposto a construir né, um relacionamento é outra coisa. Sim. Disposição e disposto. Muito bom. Né? Muito bom. Uma coisa que eu acho que então é interessante aí também, pensando nessa coisa, é a escolha da pessoa, né? Acho que muita gente tem dificuldade nisso...
que esbarra em várias questões, né? Essa questão de escolher alguém, né? Cara, e esse lance da escolha, você tocou num ponto que é fundamental, assim. Porque a escolha, ela implica ela gera vários desdobramentos, dependendo do tipo de escolha. Em geral, as pessoas hoje, elas escolhem por idealização, né? Então, elas têm algumas faltas, né, com elas, e elas buscam, em geral, a completude dessas faltas, idealizando e projetando isso no outro, né? Então, só para ficar didático, para não ficar uma coisa só, né? Se você pega, por exemplo, alguém tímido, vamos pegar lá um menino tímido. Ele é muito tímido, ele não, né, tem umas dificuldades de relacionamento e tal. Ele possivelmente pode se encantar por uma garota super extrovertida, porque ela vai ter aquilo que ele não tem. E é como se ele também quisesse se apropriar um pouco dessa característica do outro, né? Então isso leva, né, às vezes, a fazer essa escolha por alguém diferente. Né? E às vezes um outro aspecto que isso também acaba tendo desdobramento, né? Porque se você escolhe alguém com um perfil muito diferente do seu, no longo prazo vai exigir alguns ajustes que pode ser que pela falta de maturidade às vezes não vai conseguir superar, né? Então essa questão da escolha ela é bem complexa, assim, né? Porque acho que ele envolve vários aspectos, assim, e principalmente a maturidade para fazer escolha. Por isso que é complicado se a gente pensar, por exemplo, o jovem pensar em tomar uma decisão muito séria, sei lá, 18, 19 anos pensando em casamento, fica uma coisa um pouco mais complexa justamente porque será que esse jovem está maduro para fazer essa escolha? Não que não possa, não que não, né? Mas é uma questão que eu acho que é complicado. Como que você pensa a escolha, Ale? Eu acho que eu parto do princípio do Homero mesmo, do que o Homero está trazendo, né? É uma decisão muito séria. Pensando em estrutura, córtex pré-frontal com um menino de 18, 19 anos não está fechado. Sim. Isso quer dizer que ele está muito sendo conduzido pelo sistema amigdaliano, das emoções, dos impulsos. À medida que esse córtex vai sendo fechado, né? O processo de maturação acontece, muita coisa que era importante não necessariamente vai se manter importante. Aquilo que ele valorizava não necessariamente vai ter o peso que ele valorizava. E, consequentemente, isso vai impactando suas escolhas. Né? Aquilo que era muito importante, aquilo que era muito necessário, talvez deixe até de ser. Mas você tomou uma escolha. Namorar, claro que é um nível de relacionamento diferente de um casamento, mas imagine uma pessoa que escolhe casar aos seus 18, 19 anos. Sim. E aí vai se desenvolvendo, vai se transformando, vai tendo outras experiências, a maturação vai se concluindo e ela percebe que aquela escolha não faz mais sentido. É muito mais fácil você terminar um namoro do que um casamento. Né? Então é importante as pessoas entenderem que relacionamento ele precisa ser visto como algo de grande impacto. E um adolescente, eu não sei se ele tem condições, né? Pensando em estrutura, talvez ele não tenha tanta condição assim para uma decisão de grande impacto, como um casamento. Então a minha orientação talvez fique dentro desse aspecto, né? Você tem certeza? Veja bem, existem esses fatores aqui, existem essas questões aqui que não dependem necessariamente de você, é uma questão fisiológica, estrutural, né? E talvez você possa sofrer alguns impactos, alguns danos disso se você escolhe um casamento aqui. Né? E também tem o lance de você pensar as razões, né, para uma escolha. Assim, o que levaria, né? Fiquei pensando, o que levaria um jovem, sei lá, de 19 anos a querer casar? Né? Vamos pensar social, ali. é totalmente social. Então, é que tá. Será que ele às vezes quer sair da casa dos pais? Fugir de casa, quer sair da casa dos pais? Será que ele quer de alguma forma se afirmar na sua adultez? Né? Enfim. Às vezes aspectos até religiosos aqui, né? Também. Que aí é o social, né, também, né? É, isso social, compõe, né? Tipo, não pode ter relacionamento sexual antes do casamento. E aí você tá nesse ambiente, né? Com estabelecimento de regras, de ordem e tal. Cara, um adolescente, ele é muito impulsivo. Todos os amigos são casados, sei lá. Ou, né?
estão se casando, ou ele não está dando conta da sua sexualidade, né, dos teus impulsos. É claro que o sexo não é a única forma de você conduzir os seus impulsos sexuais, né? Você pode canalizá-los de uma outra forma também. Nem todo desejo precisa ser consumado. Existem formas de manejo para isso. Mas enfim, né, isso é uma outra história. Mas imagine que nesse contexto... tem a ver. No contexto religioso tem Nesse contexto religioso, a pessoa ela é forçada, né? Porque é melhor casar do que abrasar. Aí a pessoa vai lá e escolhe o casamento, como se aquilo fosse a redenção de um problema que ela tem. Sim. E muitas vezes acaba sendo um problema, porque ele está casando pela razão equivocada. Eu quero me casar porque eu quero transar. E quem disse que o casamento é só sexo? Quem disse que tem sexo no casamento? Tem que ter sexo, pelo amor de Deus, amigo. Mas, então, e até trazendo essa questão da sexualidade, né? Se a gente pega um recorte de uma pessoa também com crise de sexualidade, isso também pode levar até uma busca de afirmação. Mas crise, né? Você diz na questão do gênero, assim, isso, assim, poxa, será que eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, né? Puxa, ou vamos pegar ali no caso um rapazinho que se pega tendo atração por homens, né? Isso tá meio confuso ali na cabeça dele, enfrentar a sociedade, enfrentar uma série de coisas. Às vezes ele pode achar que mágica... Vou acabar com isso logo, né? Se eu casar com uma mulher, eu acabo com... Porque tem esse estigma sobre a solteirice, isso é importante dizer assim, quando a pessoa fica muito tempo solteira, rola um pouco... Não, eu sei porque eu já passei por isso. Já passou por isso? Já. Então, claro. É o estigma que rola, né? Ainda mais eu sendo um cara, assim, que é um pouco mais educado, assim, que gosta de... Muita gente fala, é gay, velho, tá? Entendeu? Tem isso mesmo, solteiro tem isso. Tem vários estigmas. Então, assim, às vezes para fugir dos estigmas, que é isso que o Lê falou, assim, a gente tem que saber as razões pelas quais que levam uma pessoa a fazer uma escolha para querer sair da solteirice, né? Que muitas vezes é sair dos estigmas. Exato. Que aí são os motivos que a gente considera errado, né? Porque você não está fazendo uma escolha. É as circunstâncias que estão te escolhendo por você. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. O que vocês acham sobre a questão das exigências? Existe esse papo mesmo da pessoa que é muito exigente e aí isso que tá fazendo ela não conseguir alguém? Como que vocês olham isso daí? Pode ser, mas não exclusivamente, né? A gente quando vai construir uma relação, está disposto a uma relação, a gente precisa ter critérios, né? Mas pode ser demais também, de repente, não? Isso, e quando é demais, talvez a gente esteja falando de outras coisas que se manifestam nesses critérios exigentes, né? Pode ser, por exemplo, uma pessoa que não acredita que alguém vá se interessar por ela, ocorre um fenômeno, né? Talvez porque não se sente bonita, porque tem uma crença de desamparo muito grande. O que acontece? Ela às vezes acaba se interessando por alguém que não está disponível para ela. Por quê? Para manter essa crença. Ah, tá. Isso, claro, que é um fenômeno que acontece de forma inconsciente, tá? A pessoa acaba se interessando por pessoas que não estão dispostas, que não se sentem interessadas nela. Isso acontece porque ela já acredita que não será alvo de desejo de alguém. Sim. Então, de alguma forma, ela identifica comportamentos que manifestam que a pessoa não está disposta. Então, ela vai em direção àquilo, porque aquilo ela conhece, ela sabe o que é não ser desejada. Então, ela escolhe alguém que não a deseja para que isso se consolide, ou que isso vá se reafirmando. Putz, tá vendo? Mais uma vez eu me interesso por alguém que não me quer, tá vendo? Ninguém me quer. E aí, ela negligencia que apareceram pessoas que estavam dispostas. E aí aparecem as exigências. Isso acontece muito no consultório. Muito. Ninguém me quer. Putz, eu só me interesso por pessoas que não me... e aí vão trazendo evidências. Putz, eu conheci uma pessoa. Eu falei com a pessoa, saí com a pessoa, depois a pessoa desaparece. Ou saí com a pessoa depois de um tempo soube que ela se casou. Eu sirvo pra preparar a pessoa pro casamento, mas ninguém quer se casar comigo e tal. Aí você vai descobrindo. Putz, a pessoa já tinha um relacionamento... A pessoa tinha recém-terminado, sei lá, né? São movimentos ali que a pessoa vai negligenciando para, de alguma forma, reforçar a sua crença de desamparo. Aí, de repente, ela conta, putz, eu conheci uma outra pessoa. Putz, mas a pessoa, sei lá, ela tem um cabelo muito grande, não me interessa.
Eu gosto de meninas de cabelo curto. Ou eu gosto de homens que são muito barbados. E o cara não tem barba. E o cara não tem barba. Aí você fala, putz, isso é muito importante. Né? Sério que o comprimento do cabelo, sério que a ausência de barba. E aí você problematiza. Não, isso pra mim, cara, é super importante. Sério que um relacionamento depende do comprimento do cabelo, da quantidade de barba? Não é isso. Aí você começa a entender que ela tá pondo defeito na pessoa. Né? Na verdade, a gente já percebeu. Ela que não se deu conta Entendi. E a gente vai problematizando. Mas por que isso é tão importante pra você? Ah, porque eu gosto de cabelos assim. Ah, porque eu gosto de homens barbados. Isso me excita, isso me dá tesão. Qualquer coisa do tipo. Eu entendo que isso possa ser um componente, mas não deve ser a exclusividade. É a única forma de você se sentir excitado, é a única forma de você considerar alguém bonito. Se tem barba, se tem cabelo comprido. Não. Aí quando eu acho o cara que tem barba é outra coisa o problema. Ou vai problematizando, vai colocando alguns critérios e a pessoa que tá disponível para ela lá distancia. E qual que é o resultado? Ninguém me quer. Quem eu quero não me quer. Quem me quer eu não vou querer. Não, mas isso é muito presente na sociedade. Muito. Né? Isso é o que popularmente as pessoas chamam de autossabotagem. Tá. Não é o que popularmente as pessoas chamam de autossabotagem. Né? Tá na caixinha ali. Mas ela se acontece muitas vezes. É que eu não gosto desse termo autossabotagem, porque para mim tem mais a ver com autoproteção do que autossabotagem, mas de uma autoproteção totalmente disfuncional. Então o que acontece? Se essa pessoa ela tem medo de ser, sei lá, abandonada ou rejeitada, né? E isso é um ponto sensível para ela, pode ser que o excesso de exigência, vamos dizer, protege, entre aspas, ela desse possível futuro abandono, entendeu? Então assim, me apaixonei por um cara, né? Putz, tô doido por ele. Quanto maior o investimento afetivo que a gente faz em alguém, maior o medo de perder esse alguém, né? Isso de maneira geral. Então, se eu tenho um ponto sensível, se eu tenho uma dor com um abandono ou com rejeição, pode ser que eu, para me proteger, comece a me tornar uma pessoa muito exigente. Que aí é exatamente isso que o Lê trouxe agora. Só que essa autoexigência, ela vira uma boa desculpa. Né? É muito fácil pra gente se justificar. Não é que eu não quero ter um relacionamento, mas olha, você viu, ele penteia o cabelo pro lado direito. Não gosto de cara que penteia o cabelo pro lado direito. Né? Puxa, a gente foi conversar, em determinado momento ele percebi que ele ronca. Né? Não dá pra ficar com alguém que ronca, entendeu? Vão virando desculpas que as pessoas vão se dando, e são boas justificativas. E o ser humano é ótimo para dar desculpa, a gente é ótimo para criar justificativas e a gente vai acreditando nela. Só que vai reforçando essa crença do ninguém me quer. Então, vai de uma certa forma reforçando a ideia de abandono. E aí a pessoa vai ficando presa nesse ciclo. Na verdade, ela não quer se livrar dessa ideia de abandono. Né? Não é que ela não quer se livrar, cara. Ela ainda não entendeu. Vamos colocar assim, eu tô tentando ser bem didático, assim. Então, bem grosseiramente, assim, é que ela ainda não sabe que ela está se protegendo do medo de ser abandonada. Ela ainda não se deu conta disso. Entendeu? Por isso que no processo terapêutico, aí esses questionamentos que o Lê fala, porque é uma maneira de você ir pelas beiradinhas, problematizando com a pessoa, para que ela consiga enxergar isso de uma maneira profunda. Para que ela consiga acessar isso dentro dela, entender, puxa, na verdade não é que eu não quero ter, não é que eu sou exigente demais e eu não quero ter um relacionamento. Talvez eu tenha medo de me apegar e se sentir abandonada, e ser abandonada. Entendeu? Quando a pessoa começa a se dar conta disso, aí ela começa a ressignificar as coisas. E tentar mais. Tentar, exatamente. Olhar de uma maneira diferente para uma relação. Né? Porque tem um componente ansioso aí. Por que você acha que você vai ser abandonado? Quem garante que isso vai acontecer? Né? Enfim, como é que seria lidar com uma situação como essa? Enfim, aí você vai problematizando de diversas formas. Mas ela tem que começar a identificar esse mecanismo nela, de que ela sempre coloca defeito, de que ela sempre... Sim. E aí, é porque se a pessoa não se dá conta. Então, conforme você vai pontuando, a partir do histórico que a pessoa vai trazendo, essas pontuações vão promovendo essa reflexão.
De olhar que às vezes o problema não está fora. Porque enquanto o problema está fora, enquanto eu olho para o outro e acho que o defeito está no outro, eu não preciso olhar para mim. Entendeu? Se eu não fiquei com um cara ou com uma moça porque ronca, porque pentei o cabelo errado, porque, sei lá, fala muito alto, sei lá, N coisas que as pessoas dão como desculpas para se apegar, para falar, não quero. Enquanto eu estou olhando para isso, eu não estou olhando para mim. Entendeu? Eu não estou olhando para as minhas dificuldades, para os meus medos, para os meus anseios. E aí vão virando boas justificativas. E aí essa repetição, muitas vezes, aí vão nascendo outros estigmas a partir daí, né? Outros rótulos, que é, eu tenho dedo podre, né? Porque toda vez que eu conheço alguém, um cara errado. Não sou atraente. Enfim, mas será que será que você tem dedo podre? Ou tem outras coisas por trás disso aí que você não tá olhando? Então, e isso não é simples assim, né? A gente está tentando trazer aqui de uma maneira muito didática, simplificada, até grosseira, mas o processo, o trabalho em relação a isso é difícil, não é fácil. A gente acredita no que acredita porque existem razões para a gente acreditar. Então a pessoa acredita naquilo porque tem alguma razão para acreditar. Imagina que alguém cresça num ambiente onde os pais, as pessoas com quem ela convive, são pessoas mais frias. São pessoas que não acolhem emocionalmente, são pessoas que não a reconhecem com qualidades, não tem um ambiente de elogio, não tem um ambiente de afeto, não tem um ambiente onde a pessoa se sinta segura, pertencente. Ela vai crescendo. E todo esse ambiente vai contribuir para a formação da interpretação que ela vai ter do mundo. E aí ela vai se desenvolvendo, e essa compreensão, o jeito que ela compreende, o esquema que se desenvolve nesse ambiente, vai ultrapassando aquele lugar da família e indo para os outros lugares onde existem as relações. Então ela cresce assim num ambiente que não legitima, num ambiente de pouco afeto, de pouca manifestação de afeto. Ela cresce. Ela vai e encontra uma pessoa que talvez não esteja tão afetiva, não, tão disposta. Ela vai olhar para aquilo e vai se reconhecer naquilo. E talvez ela queira aquilo. E aí quando ela se aproxima, a pessoa não manifestou afeto e ela não percebe. Talvez a pessoa não tenha manifestado elogios e ela não percebe porque aquilo é conhecido para ela. É um lugar comum. E ela escolhe ela escolhe aquele companheiro porque aquilo de alguma forma se conecta com a própria história dela. E obviamente uma pessoa que não se manifesta tanto, que não acolhe tanto, que não conversa tanto, não necessariamente está interessada, mas ela se dispõe a interesse. Ela vai até esse cara e diz, e aí, tudo bem? Vamos sair? Não tô afim, não tenho interesse. Tá. Aí ela fica mais interessada. Porque é o lugar que ela conhece. Aí vem alguém mais afetivo, mais carinhoso. Nossa, ele é muito pegajoso. Nossa, não dá. É muito elogio, dá muito presente, não sei o que, tá. Eu não tenho frio na barriga. Isso é legal, né? Eu não tenho frio na barriga. Esse cara é muito carinhoso, é um cara incrível, uma mulher incrível, é super carinhosa, super dedicada, mas eu não tenho, sabe, aquele negócio? Falta química. A famosa dopamina no meio aí. Aí você tem que trabalhar com a pessoa. Então, esse frio na barriga não é sinal de que você está genuinamente interessada. Pode ser só ansiedade. Só o desconforto. Porque você percebe e avalia que aquela pessoa não está disponível para você. E aí você fica tenso, será que está interessado? Meu Deus, será que ela vai me olhar hoje? E fica nesse envolvimento emocional disfuncional. Aí a pessoa não está disponível, mas eu queria tanto porque eu sinto frio na barriga. E a pessoa que me acolhe, que me afirma, que está disponível, eu não tenho frio na barriga. De novo, né, a gente está usando esse exemplo. Pessoa que cresce num ambiente de pouco afeto, de pouco acolhimento. Se interessa por uma pessoa que se manifesta dessa mesma forma. Só que a necessidade dela não é pouco afeto. Ela precisa de afeto, de legitimação, mas ela não sabe receber. Ela não foi preparada ou não foi desenvolvida para receber. Então ela vai escolher possivelmente uma pessoa que se comporte muito próximo dessa dinâmica que ela cresce. Quando aparece alguém com uma dinâmica mais saudável e diferente daquilo que ela cresceu, ela pode resistir. É o chamado química esquemática. Ela se conecta com aquilo que de alguma forma reforça a disfuncionalidade dela e resiste àquilo que pode, entre aspas, curá-la. Porque o que essa pessoa que cresceu num ambiente
frio, imprevisível, de pouco afeto, o que essa pessoa precisa? De afeto, previsibilidade, acolhimento. Alguém aproxima e está disposto a dar, ela não sabe o que fazer. Não quero, ele é muito bonzinho, muito legal. É a famosa frase, cara, você é uma pessoa incrível, você é maravilhoso, você é o sonho de qualquer pessoa, mas eu não sei por que a gente não tem uma química. Aí depois vai me dizer, eu tô solteira, eu tô solteiro, ninguém me quer. Na verdade, com esses comportamentos, a forma como a pessoa enxerga o mundo, tem um fundamento nesse lugar. Então ela acredita no que acredita porque tem razões para acreditar. E a mudança, sobretudo, acontece quando os pensamentos começam a ser ressignificados, reestruturados. E aí pode nascer a oportunidade de encontrar um relacionamento que acrescente, um novo jeito de viver as relações. Isso leva tempo. Isso que o Lê trouxe, essa informação que o Lê falou, ele falou brilhantemente, é o que é mais comum no consultório quando a gente vai conversar com alguém que tem dificuldade de relacionamento. Porque existem afetos que são desconhecidos para ela, né? Então, assim, às vezes você tem que olhar lá atrás, entender o meio que você foi criado, né? Porque os pais têm essa função. Nossos primeiros afetos são os pais, né? Pai, mãe e tal. Então, se você aprendeu com o seu pai, vamos imaginar uma menina que aprendeu, vamos dizer, na figura masculina ali do pai, né? Para pegar ali, vou ficar didático, um afeto muito embrutecido, um afeto indiferente, um homem grosseiro, né? Enfim, ela pode entender que porque fica o lugar conhecido, fica o afeto conhecido, como o Lê colocou, que homens, e o lugar que eu sei, o tipo de homem que eu sei lidar, o tipo de amor que eu aprendi é com esse perfil de homens. Lá na frente, vai escolher que tipo de homem? O mesmo perfil. E aí acontece o que o Lê explicou brilhantemente, assim. O outro afeto, o afeto talvez gentil, um afeto de cuidado, um afeto de alguém que está ali de uma maneira até um pouco mais saudável, pode ser lido, por exemplo, com essa moça como fraqueza, como desinteressante, o cara me brocha, legal demais, entendeu? Pegajoso, pode ser lido de uma outra, ela vai dar nomes negativos para isso. E aí, óbvio, como eu falei, a questão das justificações. Se eu acho que quem que quer ficar com alguém que é pegajoso, com alguém que é fraco, com alguém que é isso, que é aquilo? Você não quer. Então você tem uma boa justificativa para não estabelecer aquela relação. E a pessoa se convence disso com uma facilidade, só que ele está sofrendo nas relações dos homens embrutecidos. Entendeu? Se não olhar lá para trás e entender a maneira que você aprendeu afetos, vai reproduzir. Né? Lá na psicanálise eles dão o nome de repetição do neurótico. Compulsão, repetição. Isso. Mas é interessante isso que vocês estão falando, que se a gente for pensar, então a maior parte da sociedade, entre aspas, é doente, né? No sentido de... Até o Brasil é uma coisa que os pais abandonam muito os filhos, né? Tem um índice altíssimo de mães solteiras, de coisas assim, né? E aí você tem um crescimento de um discurso de coaches, no sentido de relacionamento para homens, os Red Pill, essas paradas, que eles vão incentivar os caras a serem esses caras brutos e tudo mais, porque eles dizem que isso é o que funciona com mulher. Então você vê que é interessante, porque se o que funciona com mulher é ser bruto, quer dizer também que você tem uma geração de mulheres que estão emocionalmente doentes, né? E aí uma coisa retroalimenta esse outro sistema, né? Deixa eu fazer um recorte aqui. Eu espero que eu consiga explicar. Existe uma diferença entre desejo e relacionamento. Desejo é uma coisa, relacionamento é outra. O desejo, para gerar desejo, eu preciso gerar falta. Eu não posso desejar o que eu já tenho. Eu só posso desejar o que eu não tenho. Entendeu? Então, sei lá, se eu desejo comprar um carro, porque eu não tenho esse carro. Então, eu vou colocar a minha energia em ter um carro. Eu não tenho esse objeto. Então, eu coloco energia. Cara, com o fenômeno dos aplicativos... as inseguranças afetivas geradas a partir disso, porque acho que eu nem vou entrar nesse assunto agora para não me perder. Então o que acontece? As relações viraram um pouco de jogo do desejo.
né? Principalmente para uma turma mais nova, assim. Jogo do desejo. O que é o jogo do desejo? Eu preciso gerar falta. Eu preciso gerar falta. E para gerar falta eu não posso estar disponível. Eu tenho que gerar um certo grau de indisponibilidade. Então, quando os caras falam assim, não, você não pode ficar correndo atrás da garota, né? Você tem que deixar ela vir atrás de você. Não, não liga. Você está gerando alguma falta para que o desejo dela permaneça em você. Ou para que o desejo dele permaneça em você. Mas você entende que a garota que vai se interessar por isso, ela já é essa garota desse padrão que a gente tá falando? Cara, mas sim, mas existe também... Porque assim, na prática, realmente isso vai funcionar. Vai funcionar, claro que vai. Mas é uma coisa a partir já dessa, né, dessa sociedade doente. Por isso que eu te disse, existe uma diferença entre desejo e relacionamento. Sim. Na hora que você precisa ir pro relacionamento, isso não se sustenta. Sim. Entendeu? É legal no jogo da conquista. Né? Por quê? Porque o que acontece? Eu até falei isso no outro podcast. Existe uma coisa que a gente pegar uma linguagem da comportamental, né? Do reforçamento intermitente. Isso mantém a pessoa ligada, quando a gente falou dos jogos. Né? Então, quando você não sabe quando vem uma recompensa, você fica ali muito mais... Né? Hora vem, hora não vem, hora vem, hora não vem. Então, você fica muito mais apegado. Né? Muito mais ali esperando. No jogo da conquista, isso acontece. Entendeu? Quando você... sai com um cara, sai com uma garota, fala um dia, foi legal, tá? Passa 3 dias, some. Aí já começa, será que não gostou de mim, não sei o que e tal. Aí depois liga. Ligou pra mim, recompensa. Não sei o que e tal. Aí fica todo empolgado, toda empolgada, porque, puxa, a gente ficou de novo, não sei o que, falou comigo, depois some de novo. Entendeu? Aí fica os dois, às vezes, fazendo esse jogo para manter o desejo, porque a parada é se sentir desejado. Não tem nada a ver com o estabelecimento de relacionamento. Mas nada a ver com relação. A relação acontece do outro lugar. E aí a gente cria um outro... Não é que cria. Aí existe uma outra parada por trás disso, que é que a maioria das pessoas hoje, eu digo maioria, 50% mais 1, na minha percepção, as pessoas não sabem o que é relacionamento. Entendeu? Elas aprendem sobre relacionamento com a Disney, com contos românticos, com doramas coreanos, entendeu? E aí, cara, você cria no imaginário das pessoas que relacionamento é aquilo. E relacionamento não é aquilo. Mas é porque você deveria aprender com os pais, entendeu? Mas a relação dos pais também tá complicada. Eu acho que deveria uma palavra intensa, mas não seria normal aprender meio que com os pais? É um lugar que... Porque a relação que você observou a vida inteira. Sim, isso você tem razão, né? Mas é que senão a gente diz que o sucesso ou o fracasso das relações dependem dos pais. Eu acho que uma parte pode ser atribuída a esse núcleo familiar, tá? É que existem outros componentes, como por exemplo o temperamento. Verdade. Né? Existe a aprendizagem social para além da casa, o lugar onde você cresce, as pessoas com as quais você se relaciona. São muitas coisas que vão compondo essa percepção de universo, tá? Tô dizendo isso porque às vezes a gente, dizendo isso, reforça, eu sou assim por conta dos meus pais. E as pessoas precisam aprender a ter autorresponsabilidade. Sim. Né? Nós não precisamos ser vítima daquilo que nos aconteceu. Né? Grande parte das pessoas no Brasil, grande parte eu não sei, mas um número expressivo das pessoas, de fato, nasceram em lares disfuncionais. Sim. Eu não quero ter um lar disfuncional. Então eu vou trabalhar para que isso não aconteça. Né? Então a gente não precisa ser vítima das nossas histórias, dos nossos fracassos ou da exposição de fracassos que nós tivemos na nossa casa. Para encorajar as pessoas a entender que elas podem ressignificar e estabelecer uma relação que funcione, uma relação saudável, e não tem nada a ver com uma relação perfeita. Uhum. Casamento, relacionamento não é perfeito. Dorama, para quem gosta, é muito legal. A Disney, para quem gosta, também é muito legal, mas a vida real não é dorama e não é Disney. Bauman diz sobre os relacionamentos líquidos. As pessoas não toleram as imperfeições uns dos outros. Eu lembro de uma frase que eu ouvi num programa de entrevista. Uma pessoa, acho que se eu não me engano, estava comemorando 60 anos de casamento. Uhum. O entrevistador pergunta para a mulher: qual é o segredo de ter uma relação tão longeva? E ela diz: eu sou do tempo que quando um relógio quebra, a gente conserta e não joga fora.
Eu acho que essa é uma mensagem para os nossos dias. A gente, quando encontra um relacionamento com dificuldade, com desajuste, a gente troca considerando a possibilidade de que o outro vai ser perfeito. E aí você troca de novo, e aí você troca de novo, e aí você troca de novo. A gente precisa entender que as relações requerem cuidado. Você vai ter que ceder, você vai ter que perdoar, você vai ter que flexibilizar e receber isso também da outra parte. Eu não estou dizendo aqui dos casos de violência, dos casos de abuso, eu estou dizendo das relações comuns. De uma fala mal colocada, de um comportamento desajustado, de uma não expectativa atendida, ou de uma palavra dita no momento errado e as pessoas já não querem mais, rompem. Se a gente romper todas as relações quando nós nos sentirmos mal, tristes ou chateados, não haverá mais relacionamento. Será uma liquidez. As pessoas não estão dispostas a se perdoarem, a tentar entender o que o outro disse e não só o que ele... Aliás, não estão dispostas a entender o que o outro quis dizer e não o que ele disse de fato. Quando você está com raiva, quando você está triste, quando você está mal, você pode dizer e fazer coisas que naturalmente, de forma saudável e estruturada, você não faria. Entende o que eu quero dizer? Às vezes eu tô chateado. Vai se ferrar, meu. Você mandou eu me ferrar, acabou o respeito, tudo, vai embora. Né? Eu sei que não é legal ter ouvido vai se ferrar. Eu sei que talvez o que eu tenha dito não foi bom. Mas se eu ficar esperando sempre que o outro só faça e se comporte do jeito que eu acho que é adequado, não vai ter relacionamento. Né? Relacionamento custa muito. As pessoas querem relacionamento perfeitos e não existe. Eu vi uma menina dizendo, uma atriz falando, eu não converso mais com meu marido porque o casamento é uma relação falida. Uhum. É verdade, se você não conversa com o seu cônjuge, de fato, faliu. Né? Faliu mesmo. Nós precisamos, numa relação, estar dispostos a construir. A gente não abre mão de uma obra porque ela deu problema. A gente tenta solucionar o problema. Sim. E aí requer maturidade. Por isso que relacionamento é com gente grande. Precisa de maturidade. O livro, essa palavrinha, eu acho que ela é uma palavrinha mágica quando a gente pensa em relacionamento, que é estar disposto. Estar disposto. Porque as pessoas, eu não sei de onde que surgiu isso, né? Em algum momento alguém inventou que a gente se relaciona para ser feliz. Né? Alguém inventou isso em algum lugar e, enfim, e aí as pessoas vão comprando essa ideia de que eu tenho que estar num relacionamento para ser feliz. Se uma pessoa entra num relacionamento pensando em ser feliz, ela não vai se relacionar. Ela não vai se relacionar. Porque você vai ter bons momentos num relacionamento, mas você não vai ser feliz como as pessoas idealizam, né, num relacionamento. Eu brinco que quando a gente pensa, principalmente na ideia de casamento, né, quando você escolhe alguém, você não escolhe alguém para ser feliz ao lado dessa pessoa. Tá mais para você escolher qual que vai ser o seu companheiro de guerra. Entendeu? Estou usando aqui uma licença poética aqui para criar uma ilustração. É você escolher o teu companheiro de guerra. Assim, meu parceiro e minha parceira de guerra, né? Que vai estar ali do meu lado e a gente vai batalhar junto. E na guerra, velho, às vezes um falha de... não olhou aqui, tomou um tiro ali, né? Pô, às vezes um tá mal, você tem que cobrir. É isso, assim. Mas a ideia é de construção, de construir juntos. E uma relação saudável, que a gente considera saudável, ela precisa dessa disposição. Porque implica, muitas vezes, em eu não fazer do outro... Cara, isso é muito comum, que eu vou colocar. Tem muitos casais que vivem assim. Elas estão juntos, mas fazem do outro a sua privada emocional. Né? Onde você despeja todas as suas frustrações, outro de volta despeja as frustrações ali, fica aquela brigaiada, aquela disfuncionalidade. Aí muitas vezes ficam juntos por medo de ficarem sós, medo de não encontrar outra pessoa que a suporte. E às vezes você precisa ter uma relação saudável, encarar alguns fantasminhas, olhar para você mesmo, abrir ali aquele armário escuro e falar, cara, eu tenho que olhar para esse negócio aqui, porque enquanto eu não olhar para isso, eu vou estar responsabilizando o outro. Né? Então, tem mesmo, nem todo mundo está disposto a isso. Porque a real também
é que é mais fácil quando a gente precisa só lidar com nós mesmos, né? Você não tem um outro ali pra, sei lá, você tá dormindo e de repente o outro acordou e te acorda do sono, ou um outro que, sei lá, coloca o prato no lugar que não é no armário, coloca no armário de baixo, né? No de cima de baixo. Cada um tem um jeito, então é mais difícil de lidar e realmente rola um pouco dessa intolerância ao outro, dessa indisponibilidade para construir, porque ainda estão presos a essa ideia de que a gente precisa ser feliz juntos. E assim, e como tudo na vida, para chegar num lugar bacana, você precisa, vamos dizer assim, no processo de construção, ele vai dar um trabalhinho, você vai passar por momentos difíceis. E são justamente os momentos difíceis que as pessoas passam juntos que fortalecem a relação. Que, ó, passamos por isso, a gente não largou a mão do outro. Então você olha com mais confiança pro teu parceiro e pra tua parceira. Você fala, putz, passamos por isso juntos aqui e a gente não se largou. Então significa que na próxima, pô, eu posso confiar mais. Então você se entrega com mais confiança, você se entrega com mais força, entendeu? Imagina esse movimento acontecendo. Então o casal se forja mesmo. E aí vai ficando mais saudável, porque vai ficando mais leve. Você não vai ficando com tantos anseios e tantos medos de o outro vai te largar por qualquer coisa, vai te deixar por qualquer coisa, que hoje é o que uma das coisas que levam as pessoas a estarem solteiras é justamente isso, assim, porque acha que no primeiro problema o outro vai largar. Então, assim, para que eu quero correr o risco de investir em alguém que daqui a pouco vai me deixar? As pessoas não querem correr esse risco, né? Porque, assim, como eu falei, e aí fica gerando uma ansiedade coletiva, um medo coletivo de se relacionar, que é uma das causas, que eu imagino que seja uma das causas para até o postergamento, aquela primeira pergunta que você fez inicial, né? Por que as pessoas estão demorando um pouco mais para se relacionar? Também tem a questão da maturidade, mas eu acho que passa por isso também. Entendi. E o quanto que a internet, o jogo online e tudo mais influencia em tudo isso? Assim? Cara, eu vi uma pesquisa recente, só não vou conseguir direcionar onde foi essa pesquisa, mas eu sei que ela é do exterior. Bom, enfim, não sei se foi Stanford, que mostra como a gente mudou nas últimas décadas as propostas de relacionamento. Hoje, assim, disparado as pessoas se conhecem por meio de aplicativos. É a maior forma de conexão de pessoas. Todo mundo conhece pessoas que possuem relacionamentos fruto de aplicativo. Todo mundo. Se conheceram no aplicativo, sim. E tem aplicativo para todos os gostos, né? Tem aplicativos para pessoas com características profissionais, tem pessoas de religião, né? Os aplicativos... Só cristãos. Tem aplicativos, eu não sei se é verdade, um paciente meu até me falou, nem consultei ainda, mas que tem aplicativos específicos para funcionários públicos. Ah, não sabia. Eu não sei se é uma mensagem real, né? Eu não pesquisei. Eu não sei se ele falou brincando também, enfim. Mas tem para todos os gostos, né? Então, usar o aplicativo como um meio, né? Ah, mas eu não gosto, parece um cardápio. Às vezes a gente ouve isso, né? Mas é tão ruim... Eu entendo, talvez não seja tão confortável, mas a sociedade está mudando, né? Eu não quero dizer que é melhor ou que é pior, eu estou dizendo que mudou, sim, né? Não é a única, mas é um meio bastante comum e que tem se mostrado bastante eficiente os aplicativos, né? E cada vez mais eles estão estabelecendo formas para você filtrar, o que é legal também, né? Quero pessoas assim, de tal idade... tamanhos e tudo mais. São Paulo, cidade. Tantos metros da minha casa. Tem tanta coisa que você pode se beneficiar desses recursos, né? E talvez flexibilizar também os seus critérios, né? Eu não quero, não uso. Tudo bem, talvez você não queira escolher usar os aplicativos. É uma escolha e tá tudo certo. Mas você precisa lidar talvez com a frustração da demora de encontrar alguém, né? A sociedade mudou. Então é importante a gente entender que os recursos para os encontros também mudaram, ou estão mudando, né? O aplicativo é um desses. E a gente também ouve no consultório, né? O que eu faço para encontrar pessoas, né? Você não vai encontrar pessoas dentro da sua casa.
né? A não ser que for o entregador do iFood, né? Talvez você encontre, talvez o entregador do iFood se torne o seu príncipe encantado, né? Mas é muito restrita a chance. Então você precisa se expor, estar em lugares onde existe fluxo de pessoas, academia, clubes, instituições religiosas, algum curso. Você precisa se expor. Se você não quiser o aplicativo, né? Sei lá, eu não consigo pensar em muitas outras formas que não sejam essas. Pedir para amigos apresentarem amigos também é um jeito de você encontrar as pessoas. Mas o que se mostra hoje é que os aplicativos são muito mais eficientes nesse trabalho. Que ajuda até a pessoa que é tímida, né, no caso. Justamente. Né? Começa a conversar, começa a interagir. E eu acho que pode ser uma estratégia bem bacana, né, para as pessoas. Pelo menos começar. Não sei falar, não sei comunicar. Os aplicativos para você treinar a comunicação, né? Os aplicativos para você treinar a se colocar, a você avaliar suas crenças, ajustar o discurso. Ah, mas eu vou construir um discurso. Queridos, a gente precisa refinando os nossos comportamentos, né? Talvez seja o teu discurso que esteja te impedindo de encontrar alguém. Seja a sua apresentação física que esteja te impedindo de encontrar alguém. Sim. A gente pode ir ajustando, não tem problema. Ah, mas eu vou despersonalizar. Não. Talvez você vai melhorar. Não é um convite para abandonar quem você é, mas para aperfeiçoar quem você seja. Sim. Ou quem você quer ser. O Leo entrou nesse assunto dos aplicativos, né, cara? Eu entendo da seguinte forma, assim, eu acho que os aplicativos, as pessoas, elas precisam antes, como é que eu posso dizer? Saber as regras do jogo, o aplicativo. O aplicativo, ele tem esse lado bacana, porque ele conecta as pessoas que uns anos atrás seriam muito difíceis de conectar, né? Sejam por questões geográficas, sejam questões sociais, enfim, gentes diferentes. Então ele conecta muito, né? É óbvio que ele tem lá o filtro, você pode escolher, sei lá, se a pessoa está no mesmo raio geográfico que você, a idade, ele pode restringir por algumas coisas. Mas eu falo que tem uma coisa que a tecnologia nunca vai substituir, que é a subjetividade. Então, assim, eu entendo que o aplicativo, ele tenta, até através dos filtros que as pessoas colocam, conectar pessoas um pouco mais parecidas. Ah, eu quero alguém que pense assim, Só que eu falei, aplicativo não tem subjetividade. E qual que é o grande lance dos aplicativos? O aplicativo, ele traz muita facilidade, então você aumenta a oferta, né? Porque é muito fácil ali, né? Várias pessoas, a pessoa vai rodando o dedinho ali, vai aparecendo várias pessoas. Então, se você tem muito mais, vamos dizer assim, uma oferta maior, ele também leva, que eu acho que por consequência, um pouco dessa, às vezes, intolerância a lidar com a primeira dificuldade que aparece ou a primeira coisa que eu não gostei. Porque, dificilmente alguém entra num aplicativo e conversa com uma única pessoa. As pessoas estão conversando com 3, 4, 5, e aí tá ali conversando. Aí alguém soltou uma opinião que você não gostou. Ah, não quero. Mas às vezes esse outro já estava interessado. Entendeu? Aí sofre uma frustração do tipo, putz, tava falando, a pessoa some do nada, né? E aí vai gerando um desgaste emocional. Hoje existe um fenômeno que já é real, assim, muita gente desgastada, como se fosse um burnout afetivo, assim, de aplicativos. Tem gente que já saiu, porque vai ficando uma coisa tóxica. Você começa a fazer um investimento com alguém e aquela pessoa do nada some. Às vezes a pessoa tá super interessada, né? Imagina, você tá ali conversando com uma pessoa, tá super interessado e tal, aí deu match com outra pessoa que você achou mais bonito. Só isso. Não é que o outro fez alguma coisa que desabonou. Não, você só achou o outro mais bonito ou mais bonita. Aí sumiu. E aquela pessoa que tava ali vai ter que arcar com a frustração. Então também tem essa parada do aplicativo que eu falo, as pessoas, elas têm que também entender onde que elas estão pisando ali, né, pra não se frustrar, porque são situações que acontecem. O aplicativo não é o lugar muito da responsabilidade afetiva, né, que é o que você falou, que tem que entender meio que o jogo, né.
fatalmente vai acontecer isso mesmo, de pessoas aparecerem e sumirem, Sim. porque é uma coisa um pouco mais superficial, né? Sim, sim. Então, mas, por exemplo, como estratégia, que o Lê falou, né? Se você pega alguém que tá, sei lá, vamos pegar alguém que, sei lá, ficou 20 anos casado e separou. E, sei lá, quer buscar um relacionamento e vamos imaginar que ela seja uma pessoa um pouco mais tímida, não sei por onde eu começo e tal. Às vezes pode ser uma forma de treino mesmo, treino de comunicação, olha, vê, se arruma, põe uma fotinha legal, ó, você vê como tem pessoas interessadas em você e tal, que é até uma maneira de resgate de autoestima. Também pode ser usado de diversas maneiras, mas tem esse lado aí, um lado sombriozinho aí. Tem, porque assim, tem muitas pessoas lá também que estão lá só pra ser validadas, né? Então ele só quer saber se tem alguém interessado nele, mas na verdade ele não quer um relacionamento ou às vezes nem mesmo um encontro. Então ele até conversa com a pessoa, mas nunca progride pra um encontro, alguma coisa assim, entendeu? Um colecionador de matches. E aí tem que estar atento aos comportamentos, né? Alguns comportamentos, alguns sinais de risco para as relações é essa ambivalência. Ora conversa, ora desaparece. Isso é perigoso. A pessoa não está completamente disponível, se mostrando disponível, né? Muito ambivalente é um sinal de alerta. Né? Pessoas que acabaram de sair de um relacionamento também é um sinal de alerta, porque as pessoas também voltam para as outras relações. Pode ser muito mais fácil você retomar uma relação do que você começar uma nova relação. É um sinal de risco. Pessoas, sei lá, que bebem demais, usam droga demais, são pessoas instáveis emocionalmente. É um sinal de risco. Pessoas que não conseguem se vincular a um emprego, muda de emprego toda hora. Isso são sinais de que a pessoa precisa repensar o modelo de vida e a pessoa que está se aproximando para uma relação precisa considerar isso como perigo, ou sinais de perigo. Mostra a instabilidade. É muito possível que essa pessoa vai ter trabalho nessa relação. Trabalhos que talvez não sejam necessários. Né? Porque toda relação dá trabalho, mas esses trabalhos talvez não sejam necessários. Avaliar os riscos e ir dando à relação aquilo que a relação precisa. Tem os tais dos emocionados, né? A pessoa disse um oi e já está pensando no nome do filho. Calma, queridão, calma, queridona, né? Dê uma curtida no meu feed. Não significa nada. Mandou um foguinho para você. Talvez... signifique algo, talvez. Talvez. As pessoas vão tendo essa dificuldade de estabelecer os limites, né? Conversar com você, achar você bonito, bonita, não significa nada além disso. Nada. Te achou bonita. Gostou da tua foto. Mas não significa que ele esteja apaixonado. Cuidado com esse desespero. Dar demais, né? Ofertar demais... Adubo demais mata a planta, então tem que ter cuidado para não oferecer demais. É oferecer gradativamente, oferecer o que está posto na relação. Estão conhecendo? Vão se conhecendo. Rolou um passo extra, ofereça um pouco mais, né? A gente não pode ser governado por nossas emoções, por nossas carências. A gente tem que ser governado por razões. Relacionamento é composto de afeto, mas não exclui razão. A razão é um ingrediente altamente importante para a relação. Então, dar passos seguros ou o mais seguros possíveis e entendendo que aquela relação está pedindo naquele momento. Não se emocione demais, só porque a pessoa curtiu, só porque a pessoa falou. Esteja atentos aos sinais, né? Porque ninguém que abandona do nada, ninguém que trai do nada. As pessoas vão dando os sinais e a gente que vai negligenciando ou não entendendo. Precisa ter esse cuidado, né? Para não oferecer demais aquilo que não suporta. O que você considera essas red flags, assim, que são os pontos de alerta? Assim? Pessoas que são ambivalentes, né? Você manda uma mensagem, passa 3 dias, diz, oi, aí como é que você tá? 5 dias, eu tô bem, e você? É um relacionamento que você quer? Não. Pessoa é instável emocionalmente, né? Bebe muito, usa muita droga... Não tá bem emocionalmente. Quem não tá bem emocionalmente não tá bem para um relacionamento. Pessoa não consegue manter compromissos.
não consegue manter um trabalho, não consegue terminar a faculdade, não consegue concluir nada, o que você acha? Que ela vai estar disposta a construir um relacionamento? Sim. Realidades financeiras, desculpe, Meroco, realidades financeiras muito diferentes. Muito diferentes. É um sinal. Ah, então não posso. Não é que. É um sinal, né, gente? A gente tá falando de sinal. Isso não significa um determinismo. É um sinal. Algo que você deva considerar. Eu já atendi casais que eram muito diferentes financeiramente. Casais não, atendi uma pessoa que era casada com uma pessoa financeiramente muito diferente. A moça vinha de uma família altamente rica e ele não. E estão muito bem, obrigado. Mas, no geral, é um sinal de atenção. Momentos de vida diferentes. O cara tá na faculdade e a mulher já é gerente. Momentos de vida diferentes. Tudo isso precisa ser pensado. Sim. Né? As diferenças de valores também, principalmente valores, né, daquilo que cada um entende como precioso, ele também entra como bandeira vermelha. É verdade. Ciúmes exagerado, né? Não aquele ciúminho que dá um temperinho legal para a relação, que é importante. O exagerado, né, que vai pro controle, enfim, isso é bandeira vermelha. A forma de se comunicar pode ser uma bandeira vermelha, que se reflete, isso que o Lê falou, instabilidade emocional. Se uma pessoa fala de uma maneira muito desrespeitosa, muito grosseira, brigando, descarregando emoção, né? Que não dialoga, descarrega emoção, isso também pode ser uma bandeira vermelha, né? Então tem várias bandeirinhas vermelhas assim que as pessoas podem ficar atentas quando elas vão iniciarem um relacionamento. Já evita muita coisa. O que, cara? Como evita, assim? E os valores que o Meroco trouxe, cara, como isso de fato é importante. Imagina você encontrar uma mulher super bonita, querida, e o sonho da sua vida é ser pai. E ela jamais será mãe. Essa uma pauta bem atual, aliás. Boa, bastante. Isso acontece no consultório. Com certeza. Muito, né? O cara quer ser pai, a mulher fala, querido, eu vou focar na minha carreira. Se der tempo, a gente tem filho. E é o sonho da vida do cara. E aí você tem que trabalhar, você tá disposto a abrir mão disso, que é muito importante pra você. Isso não pode virar dívida. E o contrário também, com o homem em relação à mulher. Também. Não, se der tempo ainda beleza. Tem gente que já fala mesmo que não quer ter e acabou, E aí você tá disposto? Né? A pessoa é workaholic. E você gosta de uma vida mais simples. Não gosta, não é tão afoito ao trabalho. Trabalha porque tem que pagar conta. Mas tem gente que, além de pagar conta, ama o trabalho. Curte muito. Sai 7 horas da manhã, volta 11 horas da noite e tá de boa. Você gosta do final de semana, a pessoa ama o final de semana, mas para trabalhar. São coisas que parecem tão pequenininhas, mas que a longo prazo vão se tornando muito pesadas. Então, conversas francas, estabelecimento de propósitos, identificação de objetivos, isso são fatores que a gente negligencia, mas que é altamente impactante para a relação. É gastar tempo pensando nisso. Ah, mas se eu disser e tiver que terminar a relação, é melhor você terminar uma relação enquanto vocês estão estruturando do que no meio da relação descobrir que vocês são pessoas completamente antagônicas. O sofrimento é muito maior. Porque já caminharam mais. Começou a namorar, já começa. E aí, o que você quer? Pra onde a gente vai, né? O que você pensa acerca do futuro? Sim. Esses ajustamentos e refinamentos podem proteger o relacionamento de danos maiores lá na frente. Essa coisa do filho eu acho muito complicado, né? Porque eu conheço pessoas que namoram gente que não quer ter filho e ele quer ter filho. Só que ele acha que a pessoa vai mudar essa crença, né? Cara, mas aí... vamos lá. Lembra quando você perguntou das escolhas? Imagina assim, 20 anos de idade, começa a namorar. Essas pessoas, esse menino e essa menina, enfim, com 20 anos de idade, eles vamos dizer assim, tão iguais ali, tão parecidos, encaixa. Momento de vida e tal. Passa 5 anos... sei lá, entraram na faculdade, um foi fazer uma coisa, outra coisa, influências diferentes e tal, não sei o quê.
pode ser que de 5 anos eles já não são mais os mesmos, entendeu? Mas imaginar que continuem juntos. Passa mais 5 anos, eles já estão com 30. Momentos de vida mudam, as posições profissionais são outras, a questão biológica é outra. Pode ser que ela já comece a pensar em filhos, né? Porque ela tá com 30 e o cara, sei lá, tá começando a ascender profissionalmente. Puta, tem uma vaga, estão querendo me colocar e tal. Aí vem aquele questionamento, será que eu quero? Será que eu não quero? Entendeu? É bem complexa a parada. Por isso que a gente sempre diz que relacionamento é uma construção e que essas questões, elas têm que estar sendo reavaliadas praticamente diariamente. Você reavalia as questões com o teu parceiro e com a tua parceira. E muitas vezes, o que eu vou falar aqui pode parecer, sei lá, pode soar estranho para algumas pessoas, enfim, pode achar isso, ai meu Deus, mas na prática do amor, a gente implica às vezes você abrir mão de algumas coisas em função da pessoa que você ama. Se para o outro é muito importante algo e você ama aquela pessoa, mesmo que para você aquilo não seja tão importante assim, olha, se você fez uma escolha de estar junto com essa pessoa, se você quer que essa pessoa, como companheiro ou companheira de vida, e isso está claro para você, então acho que é uma coerência você se manter companheiro ou companheira dessa pessoa, já que você escolheu isso, e às vezes abrir mão de uma coisa ou outra que talvez você não esteja tão afim. Não estou falando que isso é uma regra, né? Não estou dizendo que... Eu falei, tem gente que pode olhar e falar, né? Porque é o que eu falei, a ideia do individualismo, né? De que a felicidade, eu tenho que ser feliz a todo custo, ela tira um pouco essa coisa do compromisso com o outro. Seja com o parceiro, com a parceira, seja até coletivo, social, né? Então, ela tira um pouco desse espaço. E hoje a gente vive um pouco esse pêndulo, assim, né? Porque você tem pessoas que acham que a ideia é... Tanto é que, olha, interessante isso, né? Eu escuto muito, cara, eu escuto muito a seguinte frase. A pessoa depois que começou a fazer terapia, separou. Ou fulano, depois que começou a fazer terapia de casal, separou. Né? Às vezes as pessoas têm medo de fazer terapia de casal porque acham que vai separar. Ou, às vezes a pessoa... às vezes, eu não sei se o Lê já ouviu acontecer isso com ele, mas comigo já aconteceu. Das pessoas acharem que eu sou o responsável como psicólogo pelo, sei lá, separação de fulano ou ciclano. Entendeu? Já aconteceu isso com você? Por isso que eu não atendo casal. Eu atendo casal. Mas, cara, aí fica... Tem psicólogo que já sofreu violência por causa disso. Então, violência por parte do cônjuge, né? Percebe? Fica um pouco dessa ideia de que parece que você trabalha... Porque fica... E eu não vou... Vamos lá, vamos ser justos. Você tem talvez, sei lá, alguns profissionais que vão para essa linha do... Você tem que estar bem com você mesmo, a qualquer custo e tal. Tem. Não vou negar que não tem. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Às vezes, eu sempre falo, né? Eu faço terapia de casal. Eu falo, o papel da terapia de casal não é consertar relacionamento. A ideia, eu sei que as pessoas vêm com essa intenção, vêm com esse propósito, mas eu não pego esse peso de vou consertar a relação de vocês, não carrego. O papel da terapia de casal é mostrar para vocês como vocês funcionam, a dinâmica da relação, fazer com que vocês se conheçam um pouco melhor enquanto relação. A partir daí, vocês fazem as escolhas de vocês. Entendeu? Óbvio, assim, se tem filhos, tem outros contextos que você olha, que você, né? Eu, por exemplo, eu sempre falo, não tomem decisões agora, espera um tempo do processo terapêutico para... É que também aí leva a outra questão, né? Como o casal chega, o que aconteceu no casal, blá, 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 blá. A maioria chega na UTI, então fica às vezes difícil, né? Mas às vezes vem essa ideia de que, sei lá, o psicólogo faz separar, e às vezes não é bem essa ideia. Porque o contrário, né? E eu acho que para mim aconteceu muito mais o contrário. Assim, depois de um processo, as pessoas saírem melhores e fortalecidas enquanto relação do que separarem. Já aconteceu separação durante a terapia de casal? Já, claro, com certeza. Não tenha dúvidas. Mas acho que na maior parte é o contrário. Entendeu? O casal consegue se superar. Mas fica
um pouco desse estigma, porque também, às vezes não é nem só no casal, às vezes a pessoa começa a fazer terapia, ela começa a se dar conta de uma série de coisas, e aí ela começa a olhar e reavaliar. Como que funciona a terapia de casal, mais ou menos? Cara, o casal vai lá... Depende da demanda, depende da demanda. Mas como que é? Mas ilustra mais ou menos, assim, pra quem nunca viu isso. Eu vou dizer como que eu trabalho, né? A primeira sessão eu faço em conjunto, sempre faço em conjunto, e não é uma sessão onde eu entro em assuntos polêmicos, não dá nem ferrando. A primeira sessão eu ouço os dois, o que trouxeram. Um fala, depois o outro fala. Aí às vezes um interrompe o outro. É que, falei, depende da dinâmica de cada casal. Eu evito no máximo... Já rola uma briga ali às vezes? O que eu tenho que trazer, assim, eu entendo que quando um casal vem pra terapia de casal, eu já sei que eles estão com problemas. Então eu evito... E às vezes eles estão tão, sabe, assim, tipo, querendo falar, que aquela primeira terapia, assim, a primeira sessão pode ser terrível. Sim, eu imagino, porque senão o casal é muito gente boa. Porque enquanto um tá contando a história, o outro, não foi assim que aconteceu. Começa a treta. Então, assim, eu volto, a primeira perguntinha, eu faço a pergunta que trouxeram eles vão falando ali e tal, e eu vou sentindo, mas a primeira pergunta que eu faço, em geral, a segunda, né, no caso, é, como é que vocês se conheceram? O que encantou vocês? Assim? Como é que vocês se apaixonaram? Eu tento resgatar neles, na primeira sessão, o que levaram eles num determinado momento a olhar um pro outro e falar, puxa, a gente se curte. E eu tento trazer a sessão para esse lugar, na primeira. Entendeu? Aí, o que eu faço? Eu não lembro, doutor. Você já me fez esquecer já. Aí. Não, as pessoas lembram. É que tem várias reações. Isso é uma resposta perigosa. É o que acontece. É que às vezes as pessoas estão tão desgastadas. Boa assim, pergunta. Eu me faço essa pergunta direto. Elas estão com tanta raiva que às vezes elas resistem a falar o lado positivo. Mas sai. Às vezes sai até mais leve. Aí. As próximas. Só pra falar o iniciozinho, como é que é? Primeira sessão é assim... Não, fala aí, pô. Vende o bagulho aí. Vende o bagulho. Vai, fala aí. Aí, as próximas sessões eu faço individual. Aí eu marco com ele e com ela, né? Enfim, individualmente. Porque ali eu quero dar o espaço pra cada um falar tudo. Sem aquele preocupação de que o outro vai rebater, né? Porque eu quero entender como cada um tá se sentindo. Mas o papo é só sobre o relacionamento, Só certo? sobre o relacionamento. Não é análise pessoal, né? Não. É focado no relacionamento. Só que eu quero saber como cada um tá se sentindo dentro da relação. Então por isso que eu faço individual. Eu quero saber como que eles realmente estão, sem medo. Porque aí é só eu e a pessoa... E eu tento deixar a pessoa mais confortável do mundo pra falar tudo. Porque às vezes envolve caso de traição, blá, blá, blá. Porque às vezes a pessoa não quer falar na frente do outro, entendeu? Então assim, pelo menos de 1 a 2, mas em geral 2 sessões. Porque a partir disso eu já tenho um desenho legal do que tá acontecendo com o casal. Aí tem outra dos dois junto, ou não? Aí eu posso trazer pra junto de novo, tá? E aí também uma coisa que eu uso, eu aplico hoje, eu aplico o Big Five hoje para quase todos os meus pacientes, mas eu aplico para casal também. Isso me ajuda a ter uma fotografia da característica de personalidade deles. Quando o problema do casal ele é só de incompatibilidades, isso aqui me ajuda muito a trabalhar isso com eles. Quando tem outros problemas, eu tenho um recorte da fotografia, enfim. Mas eu também... Geralmente tem um número já de sessões? Cara, depende, varia muito de cada caso. Tem casais que você não consegue trabalhar colocando junto. Você tem que precisar... Às vezes eu mantenho as sessões individuais, mas trabalhando o casal. Porque funciona melhor. Tem casais que é junto. Tem casais que é junto e depois sessões individuais. Aí eu combino isso com eles. Como eles se sentem melhor, como é que eles acham que funciona melhor. Então é uma construção. Então, não tem uma regra. E aí depende também de cada caso, velho. Porque tem muito... Olha, já chegaram. Quantas vezes chegou casais assim que você vê claramente que um não quer, vem pra terapia de casal como quem diz assim, cuida aí que eu quero cair fora. Porque tem uma pergunta que eu faço também. Falei, mas o que você pretende? Você quer se manter nessa relação ou não? Como é que é pra você? Às vezes a pessoa fala, puta, não quero mais. Não tô afim, já... Não adianta. Eu vou trabalhar o que ali? Em termos de, né? Às vezes você vai trabalhar o processo de separação, muitas vezes. E até pra isso, eu sempre falo disso, independente do que já aconteceu, gente.
putz, eu vou falar que é geral, assim. Para separar, até para separar tem que ter maturidade. Uhum. Claro. Não dá para separar, não é uma frase que eu uso sempre. Quando acontece separação, é o casal que se separa, o homem da mulher que se separa, marido e esposa. Não existe mais o marido e a esposa. A família não se separa, a família continua e da família a gente cuida, ponto final. Porque tem filhos ali no meio. Entendeu? Tem crianças ali que precisam dos pais. Então, assim, não é... O problema é que as pessoas, às vezes, elas não buscam auxílio, não buscam ajuda nesses processos, separam brigados, e aí quem paga a conta, muitas vezes, são os filhos. E aí vai gerando uma disfuncionalidade, assim, que é complicada. Enfim, mas é mais ou menos aí como funciona a terapia de casal. Uma coisa legal pra gente falar também é um pouco dos benefícios de estar solteiro, né? Da parte boa, né? Não tem só a parte ruim, né? Não, pelo contrário. As pessoas, quando elas estão solteiras, elas têm liberdade. Né? Diferente de quando você tem um relacionamento. Sim. Não é que quando você está se relacionando, você perde a sua liberdade. Mas é um nível de liberdade diferente quando você está solteiro. Então é importante nesse momento, quando a pessoa está solteira, dela investir de maneira muito sistematizada na vida que ela quer viver. Então é um tempo dela investir na carreira dela, é um tempo dela investir no autoconhecimento, é um tempo dela investir, sei lá, nas descobertas, em explorar coisas. É um momento de você ser feliz também. Uhum. A gente não precisa só ser feliz quando está namorando, a gente pode ser feliz antes, né? A gente não precisa, até porque relacionamento, como o Mero já disse, né, o relacionamento não é para que eu seja feliz, embora eu possa experimentar, e certamente eu vou experimentar, momentos de muita felicidade, de grande felicidade numa relação. Mas a vida, ela acontece e precisa acontecer antes de um relacionamento. Então, investir nesse tempo no seu próprio desenvolvimento, gastar os seus dias em viver da melhor forma possível e, de alguma forma, se preparando também para uma relação, né? A gente se prepara para entrar na universidade, a gente se prepara para entrar num trabalho, mas a gente se prepara muito pouco para construir uma relação, né? Então, por exemplo, autoconhecimento também é importante para uma relação. Você melhor compreendido de si mesmo vai te dar mais condição de escolher o tipo de relação que você quer viver. Investindo melhor no seu desenvolvimento profissional, crescimento profissional, vai te dar melhores condições, sei lá, de realizar sonhos enquanto casal. Tem tanta coisa bacana que você pode ver na tua solteirice, né? A gente costuma dizer que você não precisa ser feliz quando, você pode ser feliz a partir de hoje. E felicidade no sentido maduro, não no sentido impulsivo de realização de vontades, de felicidade no sentido de conquistar coisas, desenvolver, se refazer, sonhar, projetar. Isso vai trazendo pra gente momentos de felicidade. Uhum. E aí, quando você encontrar alguém, depois de ter vivido uma solteirice organizada, estruturada, voltada para si mesmo, você aumenta a sua chance de construir uma relação bacana, de uma relação mais madura, mais saudável, porque você gastou tempo pensando em você. Isso certamente te fez uma pessoa melhor, preparada para as relações. Isso vai aumentando a chance de você construir uma relação que vale a pena viver. Solteirice não é uma maldição. Solteirice também é uma bênção. Sim. E algumas pessoas, elas... Ele comentou, eu fiquei pensando aqui, que tem pessoas que entendem o fato de estar solteiras como ninguém me quer. Ninguém gosta de mim, assim. Isso vira um peso, assim, sabe? Do tipo, se eu tô solteira é porque ninguém me ama. E, então acho que o problema é comigo. Uhum. Porque, enfim... E não necessariamente é dessa forma, né? Acho que assim, é importante as pessoas entenderem os seus momentos de vida, o que elas querem para si, né? Porque o fato de estar solteiro implica também em você conseguir concentrar mesmo essa energia mais para você. Quando você atende pessoas que vêm ou vieram de um casamento muito desgastado, ou tem aquela galera do efeito Tarzan, né? Que só larga um cipó se tiver seguro no outro. Elas nunca... essas pessoas, às vezes, quando eu atendo, eu sempre falo, dá um tempinho. Desintoxica. Vamos ficar só um tempinho, assim, só com você mesmo. Põe essa energia em você. Vamos ver o que aparece. Cara, é muito legal, assim, porque quando a pessoa, ela, de fato, ela quebra com isso e olha, dá esse espaço para dar
para olhar para ela, cara, ela vai descobrindo coisas a respeito de si, assim, que são fantásticas. Ela se fortalece, inclusive, para depois entrar numa relação de uma maneira muito mais saudável, muito mais madura, muito mais legal. Eu estava ouvindo o Homero falar, né, sobre relacionamentos de pessoas que terminam relacionamento, né? A gente, às vezes, recebe pessoas que passaram pelo divórcio, por exemplo, e tem muita culpa, né? Uma sensação de fracasso muito grande. E essas pessoas ficam resistentes à relação, ou podem se mostrar resistentes às relações, né? E de alguma forma descrente de que possa haver relacionamento que vale a pena viver, né? Nesses momentos eu tento acolher a angústia dessa pessoa que está obviamente fragilizada, em grande sofrimento, e encorajar a pensar que talvez seja mesmo um momento de uma nova relação, que é o momento dele se relacionar com ele. Isso mesmo. Né? Dele aprender a entender o que ele quer numa nova relação. Quem que ele quer ser nessa próxima relação. Ou se ele quer uma nova relação. Normalmente querem. Se mostram não querendo, mas vão aí entendendo que, não, peraí, né? Acho que vale a pena uma nova relação. Mas nesse primeiro momento a gente acolhe, encoraja a pessoa a passar por este sofrimento. Né? Não evitar o sofrimento, porque as pessoas às vezes escolhem uma nova relação para não viver a dor do término da relação. E não é saudável. Você precisa dar conta disso, você precisa organizar isso internamente. E você, obviamente, se relacionando consigo mesmo. À medida que você vai entendendo, nomeando, reorganizando, estruturando, a gente encoraja para que, quem sabe, haja uma nova relação. Porque aquela situação de fracasso não significa que você é um completo fracasso. Não ter dado certo numa relação não significa que você não dará certo em nenhuma relação. Essa generalização é muito angustiante, ela é muito sofredora, ela é muito violenta, ela subjuga, né? E a minha fala sempre é, calma, tá doendo, mas essa dor é por enquanto. Por mais intensa que ela possa ser, por mais violenta que ela possa ser, os dias vão passando, o tempo vai passando e ela vai diminuindo. E a grande maioria, ela deixa de existir, fica uma cicatriz. É uma história, né? Que doeu, que machucou, que não foi legal, mas isso não significa que você não possa se abrir para novas relações. Passado esse momento de se relacionar consigo mesmo, de dar o lugar para essa história que você viveu, a gente pode também encontrar pessoas com as quais a gente pode compartilhar a nossa história e também construir uma nova história. E eu digo isso porque é pesado, né? As pessoas chegam muito descrentes de que não tem mais jeito, de que ninguém presta, de que mulher não presta, de que homem não presta, mulher é igual, todo homem é igual, e não é. A sua experiência ruim não significa que ela seja a régua de medir toda a existência de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as relações. Uhum. Relacionamento, quando bem vivido, quando bem organizado, é algo altamente impactante, positivamente na vida do ser humano. Eu, pessoalmente, acredito que nós somos seres sociáveis. A ciência diz isso, né? É claro que o casamento não é a única forma de relação. Sim. Mas eu ouso dizer que um casamento bem vivido é a melhor relação que a gente pode viver. Muito bacana. Sim. Sim. E tem um último tópico que eu acho que é importante mencionar, né? Aquela solteirice imposta, né? Que eu acho que é o do viúvo e da viúva. Que talvez, né, a gente dificilmente ouve falar assim. Verdade. Porque não é um solteiro que você escolheu, né? Tava dando certo no relacionamento, às vezes terminou. Jovem, até viúvo jovem. Jovens, né? Enfim. Porque é complicado, é um outro contexto de solteirice, assim, né? Do tipo, e aí? A pessoa que eu escolhi pra eu não queria me separar, não queria, né? E foi. Né? O que eu faço agora? Né? Que acaba sendo um desafio pra pessoa que tá ali. Porque ela perde a perspectiva futura, né? Da pessoa com quem ela tava. Não é porque acabou o afeto ou porque desgastou com nada, ela tem um processo de luto que ela enfrenta no meio do caminho e para seguir com a vida depois. Cara, muito difícil. A gente falou do jovem, mas
do senhor também é muito difícil. Quando tem aquele casalzinho, né, que mora os dois juntos, né? Eu passei por uma cena dessa aí de um vizinho meu e, inclusive, quando a esposa dele morreu, ele chamou a gente lá pra fazer os procedimentos, né, e tal. Tipo, cena horrível, assim, de fazer aquela coisa de cobrir ela, de colocar ela na posição certa e tal. Eu nunca tinha lidado com isso. E ele chorava, cara, compulsivamente, assim. Foi a primeira vez que eu vi um cara de 80 anos chorando, assim. Tadinho. E ele começou a repassar tudo, como eles se conheceram. Naquela hora ali, com ela morta ali. E ele morreu muito pouco tempo depois, assim. Então é muito complicado essa parada. Né? É que quando chega, pelo amor de Deus, assim, cara, eu não tô minimizando dor de ninguém, né? Não é a minha intenção. Mas ainda tá Você acha que é mais fácil nessa idade? Não, cara, é que tá dentro da ordem natural das coisas, previsível. Entendeu? Só que eu digo assim, o vazio que fica, né? Não. Aquela casinha que só moravam os dois, sabe? O vazio, ele é muito mais intenso. Você passou 50, 60 anos ao lado da pessoa do teu lado, né? E ela se foi, ou ele se foi. Cara, o vazio é muito mais intenso, sem dúvida nenhuma. Com a pessoa do que sem ela. Isso. Exato. Então, assim, em termos de dor, enfim. Só que tá dentro, vamos dizer assim, da ordem natural da vida, assim, espera-se que seja assim, se acontecer isso comigo, que a mesma ideia de um foco depois dos 80, tá melhor do que agora, né? Enfim. Sim. Né? Então, assim, tá dentro da ordem natural das coisas. É um luto que se passa, como a gente passa por vários lutos na vida, e é algo que a gente não tem escolha. É o tipo de coisa que todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar. A gente não para pra pensar sobre isso, mas a real é que todo mundo vai passar por isso. Né? Agora, eu falo dessa solteirice com uma pessoa com perspectiva, uma pessoa mais jovem, que teve isso interrompido. Que eu falo, que aí você olha pra frente, porque uma pessoa muito velhinha, ela vai, assim, o que vai consolar é a história criada, é os filhos que criaram, é a viver. Então você tem as recordações. Quando tem, né? Porque quando não tem também é outra. Aí é um outro contexto. Mas com uma pessoa que, sei lá, uma pessoa de 30 anos e ficou viúva, seja homem ou mulher, a coisa pega um pouquinho. Porque, além do luto que a pessoa tem que enfrentar... Vai criar-se um trauma, né? E tem um lance de... Aí tem que ver como que a família lida com isso. Se tiver filhos, como é que os filhos vão entender um novo relacionamento. A questão da idealização, né? Tipo da Marília Mendonça lá, né? Ela tinha um filho bebê, tá ligado? Ah, tá. Bom, eu não lembro daí. E ela tinha, tipo, 27 anos. Então... Percebe, assim, aí, por exemplo, entra uma terceira pessoa, começa a se relacionar, como é que é lidar com as dificuldades de uma nova pessoa se eu, de uma certa forma, eu mantenho idealizada a relação com aquele que eu tinha anteriormente que se foi. Ou o estilo continuar, né? Ou continuar. Uma perspectiva de que tá continuando. É um outro contexto. É sempre bom nessas situações as pessoas ajudar para colocar as coisas no lugarzinho e poder seguir com a vida de uma maneira legal. Terapia mais focada em luto, né? Elaboração de luto. Tem sim. Mas é um tema interessante, né? Porque jovens perdendo significa que ainda tem uma vida a ser vivida e construída. E precisa de muito suporte, né? Porque a nova companheira, o novo companheiro não vem para substituir o antigo. Né? É uma nova relação. É interessante. E dar esse lugar interno, respeitando a história do outro, porque como o Homero disse, não é que eu terminei porque não deu certo, acabou porque foi interrompido. Então, eu vou precisar, talvez, respeitar a história de quem foi. O medo de se repetir, né? O medo de se repetir, ou mesmo respeitar a história, né? Eu amei muito a minha ex, eu amei muito o meu ex. É uma pessoa muito querida, muito amada, né? E vir uma nova pessoa tendo que lidar com essa história. Né? Porque tem respeito, tem admiração, não tem raiva. É pesado. Mas eu conheço uma história que tem sido uma história muito legal, de uma pessoa que perde a sua esposa e ele encontra uma nova mulher e ele tinha já 3 filhos. E ela assumiu um lugar e um papel muito bonito na família, assim, né? Tem até um dos filhos do casamento, né, da mulher que faleceu, que chama de mãe, a nova esposa. Mas certo que teve os seus desafios, teve as suas dificuldades, mas conseguiram vencer ou tem conseguido vencer esse lugar. Porque a mulher que partiu, né, que morreu, ela tem um lugar especial
na casa. Sim. Né? Então precisa muita maturidade para quem chega nesse ambiente, para quem recebe essa nova pessoa. É uma história bonita, mas eu sei que tem ali as suas dores, os seus desafios, sei intuitivamente, não porque me falou, né? Mas sei intuitivamente que tem os seus desafios, mas que conseguiram ressignificar esse papel. Você falou essa parada da pessoa que é viúva, né? Me fez lembrar do relacionamento que tem problema com o ex, né? Porque tem ex também que, né, outra questão agora, que é muito complicado também, né? Que complica a vida da pessoa, né, cara? Você lidar com um ex mal resolvido é um fato muito difícil em relacionamento. Cara, né? tem casal que se separa, mas nunca se separa. É. Entendeu? Esse é o grande ponto. Eles se permanecem unidos nem que for no ódio. E é bizarro. Quando isso acontece, cara... Putz, eu tô dando risada. Desculpa se eu estiver falando. Com o pai, né? O pai da outra criança, né? Porque assim, cara... aquele casal que já era disfuncional quando estavam juntos. Não tem maturidade para lidar com a separação e continuam disfuncionais quando estão separados. Porque a dinâmica é outra ali. Entendeu? São casais que muitas vezes competem entre si, um com o outro. Que não querem ver a felicidade alheia, né? Enfim, não tem senso de família. Então às vezes um começa a namorar, realmente faz de tudo para sabotar o relacionamento do outro. Isso. Quando não, usa os filhos nesse processo de sabotagem. Mas isso reflete uma imaturidade emocional, que aí entra aquilo que a gente falou anteriormente, das bandeiras vermelhas. Então, isso é que eu ia falar, eu considero isso um red flag. Assim, então pra você que tá pensando em namorar aí, dá uma olhadinha no ex. Cuidado. Puxa a ficha criminal do ex. Vai prestando atenção. Presta atenção nessas bandeiras vermelhas que a gente falou hoje, avalia, né? Não vai só ser levado pela paixão, né? A racionalidade, ela precisa ter um lugar ali. A gente precisa, né? Como o Lê já colocou isso, mas namoro é a fase do conhecer. Namoro é pra conhecer. Cara, e conhecer é conhecer. Entendeu? Não é uma obrigação de nada, né? Porque eu falei, o desdobramento de uma escolha ruim, ela gera muita disfuncionalidade pessoal, familiar, atrapalha na carreira, atrapalha em vários aspectos, saúde, enfim. Uma relação ruim, uma relação, vamos dizer, disfuncional, ela é ansiogênica, ela gera transtornos mentais, entendeu? Ela leva a depressão. Pessoas que estão em relações abusivas, assim, vão desenvolver algum tipo de transtorno mental. Então é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado. E eu acho que passa muito pela ideia da maturidade, né? De você entender onde que você está pisando, o que você quer para a tua vida, conhecer os seus pontos sensíveis, né? Os seus botõezinhos vermelhos ali, para na hora que você for estabelecer uma relação, a coisa acontecer de uma maneira mais saudável. Legal. Bom, é isso, né? Já deu até nosso horário aqui. Muito bem. Pessoal, obrigado então quem acompanhou. Pedir para você se inscrever no canal, compartilhar também com os amigos. Se quiser mandar mensagem, entrar em contato. Psicólogos Bela Vista em todas as redes sociais. Beleza? Um abraço e obrigado. Valeu.